Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os professores e professoras que estão participando do nosso projeto de extensão, Observatório e Práticas de Formação Docente. Eu sou a professora Karina, professora da Universidade Federal do Amazonas, do Faculdade de Educação, lotada no Departamento de Métodos e Técnicas da FACED, UFAM, Campus Manaus. Então, hoje nós daremos continuidade à temática que nós iniciamos no último encontro, tendo a presença ilustre do nosso amigo, querido professor Dr. Fabiano Batista Rodrigues, que vai dar continuidade ao tema do ensino de história, dessa vez focalizando as práticas pedagógicas. Então, eu vou apresentar aqui os slides, professor, e a hora que o senhor estiver vendo a minha apresentação, por favor, tá ok. Pode iniciar sua fala. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia a todos os professores, né, que estão vendo e que virão depois. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço novamente o convite da professora Karina, né? Agradeço também todos os trabalhos técnicos e os contatos da Fabiana. E no último encontro, a gente conversou um pouquinho, né? Trabalhamos um pouquinho sobre a questão do ensino de história. Meu nome, só para relembrar, né, a professora Karina já me apresentou, mas eu sou o professor Fabiano. Atualmente, eu sou especialista em assuntos educacionais na Prefeitura Municipal de Biguaçu, em Santa Catarina. Pode passar, professora Karina, por favor. Então, só retomando um pouquinho do que nós vimos no encontro passado. No encontro passado, nós vimos o que é história. Nós vimos que história significa procura, investigação, que é um ver que desencadeia o saber. E que ela também é um construto social. É algo construído e é algo mutável. A história está sempre em transformação. Também vimos que a história consiste no processo de construção do conhecimento, o qual requer pesquisas mediadas pelo professor, ou seja, não é qualquer conhecimento. Que é um campo de debates, de conflitos, de pesquisas, de produção de saberes, de compreensão, de interpretação das várias versões de um mesmo acontecimento. A gente deu aqui vários exemplos no encontro passado, que o mesmo acontecimento ele tem vários pontos de vista. Cada pessoa que vê um acontecimento, ela pode narrar esse acontecimento do seu ponto de vista, que vai ser diferente do outro, por isso a história tem várias versões. Pode passar, professora. Então, nós vimos também que ainda hoje, salvo algumas exceções, predomina-se no ensino de história uma concepção positivista, cartesiana, eminentemente política e de cronologia linear, uma ideia de conhecimento pronto, absoluto, definitivo e sobre apenas fatos do passado. Predomina uma versão única sobre o acontecimento e a crença de que a história é um conjunto de conhecimentos, de dados sobre o que aconteceu no passado, sem uma vinculação com o presente. Isso está muito presente nas nossas práticas cotidianas em sala de aula. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma, e foi um pouquinho sobre isso que nós falamos no encontro passado. Pode passar, professora. Então, nós vimos que qualquer estudo histórico é uma seleção, é um pequeno recorte de algumas coisas, da infinidade de vivências das sociedades ao longo dos tempos e sobre os significados das atividades humanas. A história ela não consegue abranger o todo, ela é feita de seleção e de recortes. Nós conversamos também no final da exposição passada do quanto o ensino de história é constituído de desafios perante as nossas realidades, as nossas formações acadêmicas e a disponibilidade de recursos. No encontro passado, no finalzinho, a professora Karina questionava, perguntava quais as contribuições os professores aí do Norte poderiam ter. Então, assim, é um desafio enorme o ensino de história, porque ele depende
de muitas coisas, né? Então, é um desafio, porque ele depende muito da nossa realidade, depende muito daquela formação que eu tive, da formação acadêmica que eu recebi, e depende também muito da disponibilidade de recursos que eu tenho. Se eu tenho um livro didático, se eu tenho um livro de literatura, se eu tenho possibilidade de fazer um passeio com meus alunos a um museu, a um centro de uma cidade histórica, se eu tenho possibilidade de ter acesso à diversidade de fontes existentes, né? Por isso que o ensino de história ele, ele é um desafio para a nossa realidade atual. Ele se constitui em um desafio. Pode passar, professora. Então, para o encontro de hoje, né, eu trago algumas inquietações. Né? Eu vou tentar aqui pensar junto com vocês como envolver os alunos no processo de pesquisa histórica, motivando-os a opinar a respeito de como eram as coisas nos tempos passados e a observar como são no tempo presente. Pois nada que chega até nós, nenhum registro do passado é neutro. Nós falávamos sobre isso também no encontro passado, né? De como os fatos históricos narrados, eles carregam uma perspectiva política, social, né? A história também, ela está ligada com a memória, que por sua vez também é seletiva, né? A nossa memória, ela é seletiva tão quanto a história é seletiva. Se a história é feita de pequenos recortes, a nossa memória também é feita de pequenos recortes. Nós não nos lembramos de tudo. Né? Nós nos lembramos de alguns fatos do nosso passado, de alguns fatos do nosso cotidiano, e às vezes nós precisamos de um gatilho para encontrar determinadas memórias, porque estão escondidas lá no nosso subconsciente. Pode passar, professora. Então, um caminho para o desenvolvimento da consciência histórica e para trabalhar novos conceitos e informações sobre a história é dialogar com as memórias do universo dos estudantes, do universo dos alunos, e compreender compreender os seus conhecimentos como plausíveis, né? Todos os alunos eles têm conhecimentos, né? E nós precisamos valorizar os seus conhecimentos. E dessa forma, nós, professores, podemos ir problematizando os conhecimentos que serão apresentados a eles. O próximo. Então, aos professores, compete o desenvolvimento de atividades que auxiliem os alunos a compreender a realidade em que vivem, numa relação entre o presente, o atualmente, e o passado, o antigamente. Para atividades desse tipo, é imprescindível partir dos conhecimentos prévios dos alunos, levantar os vários pontos de vista sobre um tema e formular indagações na perspectiva da história como problema. O próximo. Então, aqui, né, não cabem, eu não consigo dar para vocês receitas prontas. Né? Não existem receitas prontas. Pois é necessário compreender o perfil de cada turma e o contexto social, o contexto cultural em que vocês estão inseridos. Porém, sempre cabe ao professor instigar os alunos sobre o sentido da história, o sentido do passado, suas múltiplas interpretações e compreender o caráter provisório do conhecimento histórico. O conhecimento histórico, ele é mutável, ele pode mudar com o decorrer da história, com o decorrer de novas descobertas, com o decorrer de novas perspectivas, de novos pontos de vista. Também é função do professor dominar e apresentar o conteúdo a ser ensinado, refletindo que tais conteúdos foram elaborados com base em métodos de pesquisas dentro de diferentes contextos históricos. Pode passar o próximo. Então, dentro desse ponto de vista, saber história não se resume a tão somente saber um conteúdo, foi o que nós conversamos na semana passada. Mas trata-se de atribuir-lhe um sentido, saber para que e por quem foi produzido.
O próximo. Então, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de História, ele nos propõe 6 tópicos que são de extrema importância para o ensino de História. O primeiro deles, valorizar inicialmente os saberes que os alunos já possuem sobre o tema abordado, criando momentos de trocas de informações e opiniões. O segundo, avaliar essas informações, identificando quais poderiam enriquecer seus repertórios e suas reflexões. O próximo, professora. Há 3 propostas dos PCNs do ensino de História. Eles propõem novos questionamentos, que informe sobre os dados desconhecidos e organize pesquisas e investigações. O quarto elemento, selecionar materiais de fontes de informação diferentes, para que sejam estudados em sala de aula. O quinto fundamento dos PCNs, promover visitas e pesquisas em locais ricos em informações. E o sexto e último, que a gente proponha que os estudos realizados se materializem em produtos culturais, como livros, murais, exposições, teatros, maquetes, quadros, etc. Pode passar o próximo, por favor. Então, eu trago aqui como exemplo, para a gente poder pensar um pouquinho, como trabalhar o ensino de História fora dos livros didáticos, que foi uma das questões levantadas, que eu levantei no finalzinho do encontro passado e que depois também na conversa com a professora Karina esse assunto surgiu, A gente não deve desvalorizar os livros históricos, os livros didáticos, mas eu posso trabalhar a história fora dos livros didáticos, Por exemplo, usando a literatura. Então, tomando como base as obras de literatura, é possível trabalhar a temporalidade, conceitos e noções como a sequência, a simultaneidade, a transformação, a memória e outros. A literatura é essencial para pensar o tempo na relação com outras áreas do conhecimento, no exercício de interdisciplinaridade. Isso é uma riqueza da disciplina de História, que eu consigo trabalhar a História mesclando várias disciplinas. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu trouxe uma pequena história que eu queria que vocês vissem, depois vocês podem acessar no YouTube. Aqui nós testamos, não deu certo de passar o videozinho no YouTube, porque fica sem som, mas depois vocês podem acessar, é só jogar lá no YouTube, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que vai aparecer essa história. É um livro de literatura, escrito pelo Man Fox, e é uma historinha curta, porém muito rica, para se trabalhar em sala de aula, principalmente questões históricas e a questão da memória. Eu vou aqui resumir um pouquinho a história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que ele era uma criança de mais ou menos 6 anos de idade, morava com seus pais, mas do lado da sua casa existia uma casa, um abrigo de idosos. E o Guilherme Augusto Araújo Fernandes gostava muito de visitar a casa de idosos. E na casa de idosos, ele sempre gostou muito de uma senhora que se chamava Dona Antônia Maria Diniz Cordeiro. E a identificação com Dona Antônia era porque Dona Antônia tinha os 4 nomes que tinha o Guilherme. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, Dona Antônia Maria Diniz Cordeiro. Dona Antônia era uma velhinha de 96 anos de idade, pessoa de quem ele mais gostava do abrigo, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Entretanto, Guilherme Augusto também era amigo dos demais velhinhos. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes.
ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas um dia na sua casa, ele ouviu os seus pais dizendo: coitada da dona Antônia. E ele perguntou: por que coitada da dona Antônia? Ah, filho, porque a dona Antônia perdeu a memória. Então Guilherme Augusto começa a se questionar o que é memória. Por que será que ela perdeu a memória? Como Guilherme Augusto vivia fazendo perguntas, quis saber por que a dona Antônia era coitada. E foi até o seu pai e perguntou: por que ela é coitada? Ah, filho, porque ela perdeu a memória. Essa resposta deixou Guilherme Augusto ainda mais cheio de curiosidade, a ponto de sair fazendo a mesma pergunta para cada um dos seus amigos. O que é uma memória? As narrativas dos seus amigos, né, indicavam que uma única resposta não indicavam uma única resposta para essa indagação, porque o ato de rememorar, né, ele perpassa por vários elementos das vivências do ser humano. Então, Guilherme Augusto foi questionando cada um dos personagens da história, né? Ele pergunta ao pai: o que é memória? E o pai lhe responde: é algo que você se lembre. Ele vai na senhora Silvano: o que é memória, senhora Silvano? É algo quente, meu filho, é algo quente. Ele chega no senhor Cervantes, que lhe responde que a memória é algo bem antigo. Ele vai ao senhor Valdemar, que lhe explica que a memória é algo que o faz chorar. Ele vai na senhora Mendala e ela lhe responde que a memória é algo que a faz rir. Ele chega no senhor Poçante e o senhor Poçante diz que a memória é algo que vale ouro. Guilherme Augusto então começa a pegar vários objetos e a levar para a senhora para dona Antônia, para ver se ela recupera a sua memória. De uma forma ou de outra, os objetos recolhidos pelo Guilherme Augusto deram respostas à senhora Antônia. Porque ele segurou, né, ele pegou vários objetos e os levou à senhora Antônia. Aqui um pedacinho da história. Ele segurou o ovo ainda quente e, né, ele pegou, desculpa aqui, porque a história está um pouco, eu não tenho a história toda aqui, eu estou vendo recortes, né? Então, Guilherme Augusto, ele vai pegando várias histórias, ele vai pegando vários objetos para levar para Dona Antônia, para tentar fazer com que Dona Antônia recupere a sua memória. Então, ele pegou uma cesta e colocou algumas conchas nessa cesta. Depois, ele colocou uma marionete que sempre fizera todo mundo rir. Colocou uma medalha dada por seu avô, de quem se lembrou com tristeza. Pegou a sua bola de futebol, que lhe valia ouro, e pegou um ovo ainda quente retirado do galinheiro debaixo da galinha. E ele chega para Dona Antônia e começa a entregar esses objetos. E aí a história diz que a Dona Antônia segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou as conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara para a sua irmãzinha, que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau. Ela jogou
a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Então eu peço desculpas assim pelo contexto da história, porque eu não estou aqui com o livro. Eu contava que a gente ia conseguir ver a história pelo videozinho do YouTube, que é bem bonitinho, né? É 5 minutinhos de história. Mas essa literatura, essa história, né? A história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes com a Dona Antônia, é uma literatura que nos mostra os objetos e os lugares como evocadores da memória que podem reconstituir histórias. Então, com um simples livro de literatura, eu posso trabalhar vários elementos do ensino de história. Pode passar para o próximo, por favor, professora. Então, né, com essa simples história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que com os alunos eu levo 5 minutos para ler toda a história. Se eu tenho material disponível na minha sala de aula, como uma TV, com internet, eu consigo mostrar para eles esse vídeo no YouTube, a história no YouTube, também leva 5 minutos. Eu consigo trabalhar 3 pontos importantes do ensino de história, né? Que eu destaquei aqui esses 3 pontos. O primeiro, o tempo cronológico breve. O dia do acontecimento, a hora, o dia, o mês, o ano. O que Guilherme Augusto fez naquele determinado dia? Qual o tempo de duração da sua ação? Né? Será que ele pensou tudo isso no dia, encontrou todos os objetos na mesma hora? Né? A gente viu que ele achou um ovo da galinha ainda quentinho no galinheiro, a medalha de um avô, sua bola de futebol. Então, eu consigo, através de uma literatura, trabalhar a questão do tempo cronológico breve muito bem com os alunos. O segundo ponto, pode passar, professora. Através dessa literatura, e pode ser qualquer outra, eu consigo também trabalhar o tempo de média duração, por exemplo, o tempo da conjectura, que é mais difícil de ser identificado pelos alunos. Por isso, ele precisa da nossa mediação enquanto professores, de perguntas que problematize por parte de nós professores, né? Uma pergunta bem simples: por que Dona Antônia havia perdido a memória? Será que ela estava com alguma doença degenerativa? Ou faltava elementos, falta de convívio social? Estava com alguma doença física? Será que ela tinha mesmo perdido a memória? Ou apenas precisava de alguém que a estimulasse a se lembrar das coisas por ela vividas? Né? São questões que a gente pode problematizar com os nossos alunos. E o terceiro ponto, que um simples livro de literatura também pode fazer com que a gente trabalhe, é o tempo de longa duração, que é o tempo da estrutura, né? Que auxilia para indicar como algumas mudanças são lentas. Dependendo da realidade da turma, pode-se introduzir questões relacionadas aos diferentes discursos sobre o envelhecimento. O que a nossa sociedade hoje traz sobre o envelhecimento? Estamos aí com uma questão, né, muito forte no mundo sobre o etarismo, né? A própria candidatura do presidente dos Estados Unidos, né? Como a sociedade trata as pessoas velhas, né? Sobre o papel atribuído aos idosos em diferentes culturas, né? Vocês estão aí no norte, tem uma presença mais forte da comunidade dos povos indígenas, né? Como que os povos indígenas, eles tratam os mais velhos, tratam os idosos? Né? Sobre a importância das suas memórias para ajudar a entender o tempo presente, né? É fundamental as memórias dos antigos para entendermos o hoje, né? A história não está só no passado. Lembra que nós conversávamos isso na aula, no encontro passado, né? A história está no presente, porque o presente ele nos faz perguntas que às vezes eu vou encontrar essas respostas no passado, né? É uma dualidade, passado e presente. Pode passar o próximo, prof. Então,
essa atividade, né, com um livro de literatura, né, ela pode ser realizada com base em outras fontes e diversos temas. Né? Muitos livros de literatura eu posso trabalhar essa questão do ensino de história. Quando elas são chamadas, né, quando eu posso tomar essas chamadas, as datas históricas, e compreendê-las como tradições inventadas, como pontas de icebergs, e assim identificar as suas múltiplas temporalidades. Né? Pode passar, por favor. Então, outra sugestão que eu trago aqui para vocês no ensino de história, para além do livro didático, é contar e escrever histórias. Eu posso trabalhar com literaturas que são histórias já prontas, mas eu também posso trabalhar com a oralidade, de contar histórias, pode ser das pessoas mais velhas da comunidade, né, os idosos da comunidade, pode ser histórias inventadas por mim, da minha imaginação, e eu também posso incentivar os alunos a escrever histórias. Né? Então, motivar os alunos a narrar episódios históricos. Né? Como será que eles imaginam que foi a independência do Brasil? Né? Como será que eles imaginam que foi a invasão do Brasil pelos portugueses? Né? Então, estimular os alunos a falarem sobre a sua vida cotidiana também, pois assim estarão lidando com a sua identidade e a sua memória. Nesse exercício, os alunos visitarão, né, e aqui é um termo de um grande historiador, né, Pierre Nora, que ele diz que são, né, que os alunos fazendo esse exercício de identidade, de memória, de narrar, de contar, de escrever suas histórias, eles vão visitar lugares de memória. Pode passar, por favor. Então, como um dos objetivos do estudo de história é a formação da identidade social dos alunos, a produção de textos sobre a história de seus antepassados é significativa. Muitas atividades em torno da vida dos alunos podem ser desenvolvidas. Eu posso trabalhar a trajetória familiar, condições de transporte, condições de moradia, locais de moradia, tipos de moradia, né? Como é o bairro, como é a cidade que eles residem ou já residiram, como é o estado em que vivem, né? Como é o país em que vivem, né? Como é o nosso continente, que nós temos características muito próprias de outras partes do mundo. Né? Então, narrando, contando, escrevendo, eu posso trabalhar a identidade social dos alunos a partir do seu cotidiano. E a partir disso eu posso ir aprofundando no conhecimento histórico de um tempo já passado, de um tempo mais antigo, que eles ainda não faziam parte. Pode passar o próximo, prof. E para finalizar, assim, né, que eu trouxe aqui quis trazer para vocês 3 elementos de como trabalhar o ensino de história em 3 perspectivas, né? Trouxe trabalhar o ensino de história com literatura, trabalhar o ensino de história com o narrar e o contar histórias, escrever histórias. E um outro modo que eu tenho para trabalhar o ensino de história, além do livro didático, é problematizando os episódios históricos, seguindo essa pequena tabela que eu coloquei, né? A tabela está pequenininha, mas eu acredito que dá para vocês visualizarem bem, né? A tabela ela divide, né, o tema. Né? Quando eu escolho um tema para trabalhar com os alunos, eu preciso pensar, esse tema ele é o quê? Ele é um tema geral, um tema amplo, um tema regional, um tema local. Né? E aí eu vou problematizando isso com os alunos. O recorte. Qualquer fato histórico, ele é um recorte. Nós não conseguimos contar toda a história da humanidade. Nós sabemos pequenos recortes da história da humanidade. Sabemos pequenos recortes da história do nosso país. Sabemos, né, lembramos através da memória de pequenos recortes da nossa existência. Né? Nós não lembramos de tudo que aconteceu na nossa vida. Então, o recorte é uma delimitação que eu posso problematizar com os alunos. Né? O aspecto que pesquisou especificamente, né? Qual é o ponto de vista? O recorte é o ponto de vista do que nós vamos pesquisar, da história
do período, do fato histórico que nós vamos pesquisar. Terceiro, a fonte. De onde veio essa informação? De onde o aluno, o professor, tirou essa informação? Isso é importante. A fonte, ela pode ter vindo de um jornal, de um livro de literatura, ela pode ter vindo... o que a gente pode lembrar de um filme, né? A fonte é de onde eu tirei essa informação. Um noticiário de TV, né? Um livro científico, um livro histórico, uma carta, um manuscrito, um cartão. Quem fala, né, desse episódio? Quem é o sujeito histórico? O que fala? Qual que é a questão central? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo? Para quem fala? Quando fala, qual é a temporalidade? Em qual tempo que está essa história? Né? Será que é uma história do tempo que nós dividimos, né? A história no tempo linear, né? É uma história do tempo antigo, talvez uma história da Grécia Antiga, é uma história da Idade Média, é uma história do Brasil colônia, é uma história do começo do século XX, é uma história da atualidade que aconteceu, né, semana passada. Para quem fala? Qual é o destinatário? Quem é o sujeito receptor dessa história ou desse trecho, desse fato histórico que eu estou contando, que eu estou narrando, que eu estou problematizando? Por que fala? Qual é a finalidade? Quais são os interesses? Quais são os objetivos? Né? O que está por trás disso? Por que está narrando esse fato histórico? Qual é a perspectiva? Né? E, por último, de onde fala? Né? Qual é o espaço? Qual é o lugar? Né? Quem tem... geralmente, né, na nossa história, nós discutimos bastante isso no encontro passado, né? De qual é o espaço que saem as histórias oficiais? De qual o espaço que sai o lugar das histórias oficiais? As histórias que vão para um livro didático, né? É o espaço da periferia? É o espaço das minorias? Né? Geralmente, e na sua grande parte, não, né? Geralmente é a elite dominante, é de onde sai esse espaço. Então a gente pode, né, com um pequeno recorte, um pequeno fato histórico, eu posso problematizar pegando todos esses pontos desse quadro e questionando junto aos alunos, né? Mas isso o papel do professor junto com os alunos é determinante, né? Saber fazer essas perguntas e encontrar dentro dos fatos estudados, dentro da história, as respostas para cada um desses quadrinhos. Pode passar o próximo, prof. Que era isso que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, né? Agradeço muito por esse espaço de troca, né? Esse espaço assim, de conhecimento. Me coloco à disposição de vocês, né? Desde já agradeço a todos, né? Pela paciência em ouvir. Peço desculpas ali pela história que a gente não conseguiu reproduzir e que eu também não estava aqui com o livro, com a história completa, eu tinha apenas recortes, eu tentei passar para vocês, só para vocês terem algumas pinceladas de como é possível trabalhar com a questão da literatura no ensino de história. Muito obrigado. E o último slide são as referências de onde eu tirei, né, essa parte da conversa do dia de hoje. Então, professor, que riqueza, né? Esse conteúdo. Inclusive, pensando o ensino da história a partir das possibilidades, enquanto prática pedagógica, de efetuar aí esses processos, né, de entendimento, de reflexão, dessas realidades que são produzidas, são inventadas, né? A gente sabe disso, né, no campo da história. E principalmente fazendo aí interlocuções com aquilo que a gente chama de história do tempo presente, né? Uhum. E
E lembrei do livro do Guilherme, eu lembro que tinha lá na biblioteca da escola que eu trabalhava, quando eu era professora de educação básica, e as crianças gostavam muito desse livro, assim, um dos livros que eles mais gostavam, por conta dessa ideia de poder fazer uma interlocução com os mais velhos, né? E o papel das pessoas mais velhas na nossa sociedade, né? Que também a gente pode refletir a respeito disso, né? Mas, assim, eu fico pensando também nas possibilidades de trabalhar com os filmes, né? Sim, esse é um outro universo, né? É um outro universo, É um outro sim. E a universo, gente sim. tem tantas produções do próprio cinema nacional, né? Que a gente costuma, às vezes, desvalorizar em detrimento da indústria cultural norte-americana, que é fortíssima, né? A gente assiste muito mais filme norte-americano do que filme brasileiro, né? Do nosso país. Sim. E a gente tem uma produção nacional dentro do nosso cinema que trabalha com questões históricas, né? Obviamente que, às vezes, de uma forma ficcional, em que a gente pode questionar muitos elementos que são colocados ali, mas eu acho que seria uma fonte também muito interessante, né? Então, a gente tem hoje, estava lembrando aqui, né, o Case Companheiro, para trabalhar com a questão da ditadura, a gente tem o próprio Marighella agora, que saiu, né, já está disponível, tem Carlota Joquina, enfim, tem diferentes filmes, né? Eu lembro que a professora Clarícia, né, nossa orientadora em comum, trabalhava muito com os narradores de Javé. Sim, eu ia trazer essa questão dos filmes, mas os filmes abrangem muito, né? Eu até ia sugerir para que depois quem tivesse curiosidade pudesse assistir também no YouTube os narradores de Javé, que é fantástico para trabalhar questões históricas, né? Então, assim, a gente tem aí um mundo de possibilidades, né? Para além do livro didático, né? Embora a gente saiba que seja um material de suporte, a que os professores têm acesso, é o material que mais chega nas escolas, né? Mas aí existe também uma possibilidade de trabalhar com outros materiais, né? E eu queria te ouvir, assim, um pouco a respeito da tua vivência, né? Como pesquisador também da área, mas, assim, estando hoje, né, dentro de uma rede de ensino pública, como que os professores, assim, do teu ponto de vista, vêm trabalhando com essas diferentes fontes? A gente ainda está muito tradicional, trabalhando só com livro. Como é que tu tem visto isso, assim, dentro da tua prática como profissional da educação? Então, assim, falando da minha própria experiência, né, como professor de história, né, eu coloquei bem ali no começo, né, salvo algumas exceções, né, ainda é muito forte essa questão positivista do livro didático ainda nas escolas, né? Principalmente na rede particular. Eu fui professor muitos anos na rede particular. Na rede particular você precisa seguir o livro didático. Os pais pagaram o livro didático e você tem que seguir da página 1 à última página. O livro tem 500 páginas, você tem que seguir as 500 páginas. Aí, se você pular uma página, né, por que o professor pulou aquela página? Então, o professor tem que seguir o livro didático. No ensino, eu acho que nesse sentido nós temos um ganho na rede pública muito maior. Nós temos uma liberdade maior de poder criar, de poder produzir, de podermos ser os autores realmente da história, né? Porque aí eu tenho, embora muitas redes estão engessadas, como nós sabemos, né? Nós temos alguns estados aqui no Brasil que talvez estejam piores do que algumas redes particulares, né, com o currículo muito engessado e cobrança do professor engessada e planejamento feito por inteligência artificial, que está uma loucura, mas a gente ainda, no espaço público, a gente tem possibilidades de criação, né? Então, eu, enquanto professor, eu encontro maior liberdade no espaço público de poder trabalhar com outras fontes que não seja somente um livro didático, né? Até comentava que o ano passado que eu fui professor no colégio de aplicação, né, um livro didático que nos chegou de história era péssimo, né? Não tinha condições de ser usado. Então, a gente produziu o nosso próprio material. Então, a gente trabalhava muito com literatura, muito com narração, contação de histórias, né? As crianças escreverem as próprias histórias do seu cotidiano, e aí a gente ia problematizando até chegar na história mais ampla, né? Na história geral. Filmes é muito legal, queria trazer esse debate sobre os filmes hoje, mas o problema é que ainda
a nossa realidade de acesso aos filmes, principalmente aos filmes nacionais, são muito raros, né? Nós temos uma lei que o nosso colega, né, até pesquisou, o Diogo, sobre a obrigatoriedade, né, do ensino de história. Tem que o ensino de história é obrigado a trabalhar, acho que 2 horas por mês de filmes com as crianças, né, com os alunos da rede pública, mas é uma lei que não está em vigor, né, não pegou, né, é uma lei que está engavetada, está em vigor, mas né, ela não é utilizada. E aí, N fatores, né? Porque as escolas não estão preparadas, muitas escolas não têm uma TV, não têm um retroprojetor, não têm acesso à internet, e aí isso dificulta muito, né? Por isso que hoje eu quis focar na questão da literatura, porque livros é uma coisa que chega facilmente, né? E foi uma falha minha não ter trago o livro aqui, né? Esse livro tem na minha escola, mas eu não trouxe para casa, porque eu confiei aqui que a tecnologia iria funcionar, né? Mas a gente sabe que as realidades, nem sempre as escolas conseguem ter os aparelhos tecnológicos para trabalhar a questão audiovisual hoje, né? Então, há uma série de possibilidades de trabalhar principalmente com outras fontes históricas, né? Com jornais, com revistas, né? Com até mesmo fontes primárias, né? Eu lembro que só que isso são privilégios, né? Eu lembro que o ano passado eu levei para as crianças do 5º ano uma carta que eu tenho comigo, né? Uma carta de um padre escrito à mão para Dom Pedro II. Né? Pensa, é uma riqueza ter uma fonte dessa e poder trabalhar com esse material com as crianças, né? Isso é história, né? Mas nem todo mundo consegue ter esses acessos, né? Não sei se eu respondi assim a tua indagação. Fabiana, tinha levantado a mão, queres fazer uma questão para o professor Fabiano? Os dois xarás. Não, eu só quero agradecer, né, pelo professor ter aceitado o convite para passar um pouco do seu, um pouco não, né, o seu abrangente conhecimento sobre a história, né, que foi muito importante para nós, né, eu como quase próximo a sair do ensino médio, né, isso é muito importante, foi uma perfeita palestra, adorei, obtive conhecimentos, né, já tenho do ensino médio, e é muito gratificante sua participação aqui conosco para dar esse conhecimento para nós. E eu acredito que é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Fabiana. Eu acho que eu trouxe muito mais questionamentos do que respostas, né? Mas eu acho que o intuito, quando a proposta foi um pouco isso, né? De trabalhar com os professores muito mais essa questão, porque o conhecimento os professores já têm, né? Então, eu acho que trabalhar muito mais essa questão dos questionamentos, né? De como é possível ter uma outra visão, uma outra forma de trabalhar e questionar, né, e tentar fazer isso diferente do que apenas passar informações que todo mundo já tem na sua graduação, tem no seu conhecimento do dia a dia, né? Uhum. Com certeza. Acho interessante a gente pensar nessa perspectiva aí dos saberes, dos conhecimentos mesmo constituídos, porque a história ela nos provoca a desconstruir um pouco essa questão da hierarquização dos saberes, né? Então, ela nos coloca num lugar em que a gente se destitui desse saber, né? Esse grande saber, né? Ou dos detentores do saber, né? E os próprios professores, né? Precisam se colocar nesse lugar, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, né? E da história não tem verdade, né? Porque a verdade, o que é verdade hoje na história, ela pode ser modificada, né? Porque depende de vários elementos, né? De várias variáveis, né? De repente é encontrado hoje o que é verdade, de repente encontra-se algum vestígio de algo que vai desconstruir aquilo, né? E esse é o Então, princípio da ciência, né? Essa é a riqueza da história, né? E esse é o princípio da ciência, né? Quer dizer, assim, as grandes pesquisas, aquilo que a gente acaba compartilhando e socializando, né, dentro das universidades como sendo verdades absolutas, incontestáveis, né, resultados de pesquisa,
podem ser destituídos, né, desse lugar, né, a partir do momento em que uma outra pesquisa sai, um outro pesquisador traz um outro olhar, né? Então, tirar a gente desse lugar também de conforto, digamos assim, de que tudo já foi conhecido, tudo já foi descoberto, e que nada mais precisa ser vasculhado, né? Porque a história, daquele ponto de vista, né, de vasculhar as verdades por meio das fontes, né? Então, eu acho que essa riqueza que o ensino da história traz e que nos provoca também, né, nesse lugar, né, de professores e professoras também, né? Permitir que o nosso aluno possa compartilhar os seus saberes, né? Trazer as pessoas da comunidade local para compartilhar os seus saberes, né? Acho que é muito interessante quando a gente abre também, as escolas têm feito, né, alguns movimentos no sentido de trazer pessoas mais velhas da comunidade para contar das práticas culturais daquele espaço, né? Trazer a história regional. Acho que tem uns movimentos interessantes acontecendo aí pelo Brasil, a própria o ressurgimento da importância dos museus, né? E a perspectiva de estar trabalhando com patrimônio, manutenção do patrimônio histórico, né? Então a gente vê aí prédios abandonados, mas que estão aí nesse processo aí agora de tombamento, de arquivo, né, e de recuperação, né, e se transformando em patrimônio cultural. Então, assim, tem as questões aí ruins, assim, que a gente pode estar ainda colocando como desafios, mas tem muita coisa boa também acontecendo, né? Sim, eu acho que é isso que o professor tem um movimento, né? Eu acho que e a história é isso, né? A história é movimento, né? Walter Benjamin vai dizer que a história é esse escavar, né? E quanto mais a gente vai escavando, outras coisas vão aparecendo, né? E é muito importante, assim, que a gente tenha essa consciência, né? De que a história não está posta, né? A história está sendo construída e ela é construída a partir das nossas perguntas de hoje. A história só existe no presente por causa das perguntas que nós fazemos. Aí nós podemos voltar no passado e descobrir algumas coisas, né? A história por si só, ela não existe, né? Ela depende das perguntas que nós fazemos no presente. Então, é esse eterno escavar. E é importante essa conscientização, né, das pessoas de preservar, né, também o passado, né? Seja através de objetos e seja como na história, na literatura do Guilherme Araújo, né? Fernandes, que essa questão de guardar as memórias, né? Quanto é importante as nossas memórias, ainda que sejam seletivas, né? Elas são partes constituintes da história, né? E aí a importância de se preservar os prédios, os objetos, os arquivos, né? Então é um movimento que por um tempo aí a gente viu sendo um pouco deixado de lado, né? Que hoje a gente precisa reconstruir para que a nossa história, a nossa memória seja preservada, né? Que seja sempre reconstruída. Então, professor, em nome do projeto PIBEX, né, em nome dos docentes e discentes envolvidos nesse projeto, né, de extensão, a gente agradece muito, novamente, o teu aceite, a tua participação conosco nesse encontro e esperamos aí, né, poder contar contigo, talvez em outros momentos, né. Será um prazer. O ensino de história foi um dos temas, né, solicitados pelos professores. E a gente ficou muito feliz de poder contar contigo, né, com a tua presença e com os teus conhecimentos conosco, né. Lembrando que todas as palestras elas vão ficar disponíveis por prazo indeterminado, né, no nosso canal do YouTube. Os professores que estão assistindo às formações precisam registrar a sua presença por meio do formulário de frequência, né, e que depois vai ser emitido um certificado proporcional às horas, né, de cada professor, né, dentro dessa perspectiva do trabalho como cursistas, né. Então, é isso. Muito obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.